Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos para um gênero textual, histórias em quadrinho, tá? Eu vou explicar primeiro para vocês porque é bem longo o texto, tá? Hoje nós falaremos sobre as HQs, que é como chamamos as histórias em quadrinhos, tá? As histórias em quadrinhos, pessoal, ela utiliza dois tipos de linguagens, tá? A verbal e a não verbal, ou seja, ela utiliza palavras e imagens, gestos e sons também, tá? As histórias em quadrinhos são marcadas basicamente pelos textos e pelas imagens, ok? Então, elas são marcadas basicamente pela linguagem não verbal e pela linguagem verbal. E é engraçado, pessoal, que lá quando a gente começa a ter acesso à leitura, né, a gente começa a gostar e ver, a gente vê a história em quadrinho de uma forma muito forte para acessarmos a leitura, o gosto à leitura. Por quê? Porque elas são curtas, cheias de imagens que chamam a atenção, principalmente quando nós somos crianças, e elas envolvem o leitor, transformando a leitura num gosto. E é muito interessante, tá? As HQs, que são as histórias em quadrinhos, elas fazem parte do gênero textual narrativo, tá? Ou seja, contam com acontecimentos dentro de um espaço e tempo. Independente delas serem curtas ou longas, delas terem vários quadrinhos ou 3 quadrinhos, por exemplo, tá? O que devemos saber é que, sendo curtas ou longas, elas se sustentam na narração, tá? Contando com a estrutura básica da narrativa que deve ser respeitada, tá? Uma história, ela tem 3 elementos básicos, indispensáveis. Início, que é a situação inicial, ali onde eu tenho o meu conflito também, o meio e fim. E esse começo, meio e fim, eles têm que se conectam entre si, conduzindo todo acontecimento, todo o processo vivenciado por quem? Pelos personagens, tá? No caso das histórias em quadrinhos, os personagens ganham características próprias. Nós podemos observar que quando nós vemos a tirinha da Mafalda, a gente já sabe que é da Mafalda, porque ela já vem vestida de uma forma, daquela mesma forma, né? Com aquele mesma roupa, mesma cor. Na Mônica, a Mônica também tá daquela mesmo jeito, carrega o coelhinho dela, enfim, tá? E mesmo sendo, gente, uma história totalmente ficcional, como a história do Homem-Aranha, da Mônica e tal, elas devem respeitar a estrutura da narrativa. Por exemplo, em uma história de 3 quadrinhos. Primeiro quadrinho, situação inicial, apresentação do conflito. Meio é o desenrolar da história, no segundo quadrinho. E no terceiro é o final, que eu vou passar o meu final, tá bom? Essas histórias, gente, são contadas por meio de quadros e balões, tá? E devem seguir uma sequência narrativa, apresentando uma ordem de leitura marcada pelo andamento das ações, tá? Formato dos balões, gente. Observem que eles não têm um formato único. Dependendo, por exemplo, aquele balão bem desenhadinho, né? Ele pode mostrar as emoções dos personagens, assustado, nervoso, bravo. Aquele balão que vem com umas bolinhas, demonstra pensamento, né? E assim sucessivamente, tá? E existem também balões que indicam tempo, que são os balõezinhos quadradinhos
que indicam após algum dia, no dia seguinte, tá? Por quê? Porque geralmente as histórias em quadrinhos não vêm com narrador, tá? Não tem narrador nas histórias em quadrinhos. Outra coisa, gente, a pontuação, super importante. Devemos prestar muita atenção na pontuação, tá? Quantidade de pontos de exclamação, que vai nos demonstrar também sentimentos, o que a pessoa está falando, enfim, né? E nós temos muitas onomatopeias e interjeições, tá? Que são coisas típicas das histórias em quadrinhos. Onomatopeia. O que é onomatopeia, gente? Onomatopeia é quando eu coloco toque-toque, né? Eu escrevo toque-toque imitando o barulho da porta. Eu tô batendo na porta. Arr! É uma mão de dor. Ou quando eu imito algum som de instrumento, enfim, isso são onomatopeias. E as interjeições, a, o, ru e até mesmo emojis, tá bom? Essas são características típicas das histórias em quadrinho, ok? Agora vamos ler aqui tudo que eu escrevi para vocês. Tá? O universo das histórias em quadrinhos é bem diversificado. Há diferentes formatos e personagens para todos os tipos de leitores. No entanto, uma característica é comum às HQs: contar uma história por meio de uma sequência de quadros. A partir de hoje, você vai estudar a linguagem dos quadrinhos, as relações entre imagem e palavra escritas e os recursos gráficos utilizados nesse gênero. É o que nós já falamos. Imagem e palavra escrita, né? Então eu tenho a linguagem verbal e a não verbal. E os recursos gráficos, que são os sons, os formatos de quadrinhos e assim sucessivamente, tá? Aí eu coloquei uma questãozinha aqui, tá? Você gosta de ler HQs? Se sim, quais? Respondam no caderno, tá? Histórias em quadrinhos. Um texto narrativo com características específicas. Conheça-o. Ao falarmos sobre histórias em quadrinhos, lembramos daquelas fantásticas e divertidas trazidas pelos gibis, não é verdade? Elas compõem o quadro dos chamados textos narrativos, onde a história se passa com diferentes tipos de personagens ocorridas em determinado local durante certo espaço de tempo. Geralmente, o objetivo maior é o entretenimento com forma de divertir, causar humor. Mas podem também transmitir uma informação, um alerta à população, como é o caso das famosas campanhas comunitárias relacionadas aos riscos de doenças, ao desperdício de água, aos problemas causados pelo trânsito, entre outros. Elas possuem características específicas. Vamos conhecê-las? Aqui nós temos um exemplo de gibi da Turma da Mônica. O diálogo entre os personagens aparece através de balões, sendo que eles variam muito de formato, como, por exemplo, linha contínuas, interrompidas, fala sussurrada, zigue-zagueada, demonstrando um grito, um som de rádio ou televisão, ou em forma de nuvem, simbolizando o pensamento dos personagens. Os sinais de pontuação são variados, reforçando a voz dos personagens e indicando o modo como eles revelam seus sentimentos, como raiva, espanto, alegria, tristeza. Há também a presença das onomatopeias, causando certa animação à história, por meio de sons produzidos por pessoas, z para o sono, para o rosnado de um cão, entre outros, e por ambientes, crash para a batida de um carro, ou boom para apresentar uma explosão. São compostas por uma linguagem verbal e uma não verbal, fazendo uma associação. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui. Entre
imagens e palavras, procurando facilitar o entendimento do leitor. Aqui nós temos uma história em quadrinho. Não vou ler, gente, porque senão vai ficar muito grande, tá? Vou só ajeitar isso daqui, gente. Pronto. Tá? Então, eu não vou ler para não ficar muito grande, tá? Texto em estudo. O que vem a seguir? O trecho a seguir é parte de uma coletânea de HQs que homenageia o quadrinista brasileiro Maurício de Souza, que é o autor das histórias da turma, que é o dono da Turma da Mônica, o autor, o inventor, né, da Turma da Mônica. Você conhece as personagens dessa história? Por que elas estão diferentes? Gente, vocês devem responder isso daqui, tá bom? Então, texto. Eu peguei do nosso livro, tá? Texto. Quem foi que desenhou tosco desse jeito? Ela tão ledondinho, tão fofinho. E a gola? Sou o Caltum estilizado. Bom, dos males o menor. Eu podia ter ficado com esse nariz. A gola, eu vilei um desenho tosco e estilizado. Gostaria de descobrir quem fez isso. Querem saber? Não é nada divertido. E, ei, quem é você? Adivinha? Quá, 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 quá. Eu não quero ser tosco. Não acho nada divertido. Precisamos descobrir quem fez isso. Espere, esconda-se. Se eu pego quem me desenhou desse jeito, eu estraçalho. Se bem que agora estou começando a achar divertido. O Sansão também vai achar divertido acertar a cabeça de alguém. Enquanto isso, o universo do Maurício de Souza vai tomando um aspecto de tosqueira. Nem mesmo o mítico Horácio conseguiu escapar ileso. Eu não sei, mas esse desenhista não vale uma goiaba do Nholau. Porque, gente, uma pessoa desenhou da forma dela, fez uma representação, tá? Vamos lá. Atividades. A hipótese levantada no box, o que vem a seguir, confirma-se após a leitura de HQ, de histórias em quadrinhos de Bennett? Vocês vão responder. Sobre as histórias em quadrinhos de Bennett, responda. Quem são os personagens que aparecem? Como as personagens se sentiram sobre sua nova aparência? Por quê? Questão 2. Uma personagem pode ser identificada por diferentes características. Observe a personagem Cebolinha de Bennett e ao lado sua versão original de Maurício de Souza, tá? Porque aqui, gente, eu não coloquei essa imagem, mas aqui vocês têm, tá? A imagem do Cebolinha de Maurício de Souza. Características físicas do Cebolinha desenhadas por Bennett permitem o reconhecimento do personagem? Descreva-as. O Cebolinha de Bennett, em suas atitudes, é parecido com o Cebolinha de Maurício de Souza? Explique. Atitudes, pessoal, em suas atitudes. Observe o Cebolinha da HQ, da história em quadrinho. Quais partes do corpo concentram a representação das emoções de Cebolinha? O que você olha que você vê a emoção que ele está sentindo? Que diferentes emoções Cebolinha expressa nas imagens acima? Agora releia a HQ de Bennett. Há mudanças nos desenhos de um quadrinho para o outro? Indique-as. Por que cada quadro
apresenta uma cena diferente da outra? Quinta questão. Na história que você leu, o autor utiliza o suspense e o humor para render a atenção do leitor. Cite um exemplo de cada caso. Pessoal, não tá difícil. Tentei explicar da melhor maneira. Qualquer dúvida é só entrar em contato com o professor responsável. Agora nós vamos gravar um vídeo cada professor, tá? Para ficar mais fácil. Então, assim, eu sou a professora Ana Carolina. Estou gravando agora para os 6º anos, mas quem tiver dúvida, entre em contato com o seu professor responsável através do grupo, tá bom? Boa atividade, boa aula e até a próxima.